recebe esse nome porque eles têm um corpo mole, não segmentado, não dividido, né? Aqui só para brincar um pouquinho, né? Todos vocês já viram Bob Esponja, Lula Molusco, não tem um negócio assim? Então, aqueles desenhos que a gente gosta de ver, não sei vocês, né? Eu de vez em quando me pego aí vendo uma cenazinha referente a eles, tá? Aqui, um geralzão das espécies que nós temos, né? Do filo molusca. E agora eu quero reforçar com vocês esses grupos de moluscos, tá? Essas classes. O primeiro que o seu livro fala na página 54, gastrópodes. Vamos recordar. Pó dos pés, gastroestômago. Ó, eles têm essas abas e aqui de baixo tem tipo uns prolongamentozinhos que funcionam como se fosse um falso pé, tá? Aqui a gente tem, então, os caracóis terrestres, tá? Ó, caracóis. Eles têm a cabeça, na cabeça tem as antenas, na extremidade das antenas tem os olhos. E esses olhos giram 180 graus, tá? Ele pode estar de frente e vendo o que está lá atrás, porque o olhinho deles, ó, gira o tempo todo. Aqui eu tenho a massa visceral, onde está inserida dentro da concha, e a concha que é pregada no corpo do animal. Esse animal rasteja. Aqui debaixo eu tenho a boca dele. Já falei para vocês que tem parecendo dois ganchinhos, que é a rádula, para roer, né? Para roer. E esse animal locomove rastejando e liberando aquela gosma, né? Aquele líquido no solo. Ó, aqui em outro ângulo para vocês verem, né? Esse grupo de animal. Se a gente toca nele, imediatamente ele entra, esconde dentro da concha. Aqui, epa. Aqui a gente tem o caracol de jardim, que é o pequenininho, devorador das folhas. Além deles serem presas, eles também comem, destroem as plantações. Aqui a gente tem a lesma, que é aquele bicho que não tem concha, né? Bem gosmento, que fica subindo nas paredes, andando para lá e para cá. E aqui eu trouxe para vocês, ó, a diferença: lesma, caramujo, caracol, tá? Caramujo é o que fica no meio aquático, tanto água doce quanto água salgada. O caracol na terra úmida e a lesma também na terra úmida. Esse grupo aqui, né? A importância dele alguns são comestíveis, outros destroem as plantas, né? E alguns deles, alguns caracóis, caramujo, desculpa, serve para abrigar a larva do esquistossoma, tá? Então, esse grupo é o grupo dos gastrópodes. Tem a concha deles com uma válvula só, uma parte só da concha, né? Aqui não tem concha. E essa aqui é tão molinha que se você apertar assim, ó, você quebra ela. Agora, essa aqui já é mais resistente, certo? Alguém quer fazer uma pergunta, algum comentário sobre? Agora nós vimos também sobre os bivalves, aqueles que a concha se abre em dois. Segundo ano, quando você vê um negócio desse aqui, ó... Dani, eu cheguei. Ah, tá, Vitória. Daqui um pouquinho eu ponho sua presença. Esqueci que hoje tinha aula. Ainda chegou a tempo. Segundo ano, quando você vê isso aqui, símbolo de que isso aqui te lembra, hein? Símbolo de que isso aqui lembra a gente? Filtrador? Filtrador. Mas tem um negócio aí na cidade que a gente passa e que você vê lá. Aquele negócio do posto, não lembro o nome. Ah, do posto. Qual posto? Alguém lembra? O posto da Shell. Símbolo da Shell, essa conchinha aqui, tá? Concha fechada.
concha aberta. Ó, aqui os mariscos, eles ficam grudados na pedra, tá? Esse aqui é outro molusco, lá dentro da água. Aqui, as ostras, né? Abertas aqui, tá? E aqui é a ostra fechada. Então, aqui a gente tem esse grupo de animal que tem a concha que se abre em duas partes, né? Bivalve. Vai abrir, então, nas duas partes específicas deles. São comestíveis. Não é todo, né? Esse aqui não é. Mas esse aqui é comestível e a ostra também é comestível, tá? Uma parte da concha deles fica grudada nas pedras. Normalmente é a concha direita que se gruda aqui nas pedras, tá? E ela é semi-aberta quando o animal está vivo. Ó, dá para você ver que ela é semi-aberta. Por aqui entra a água, entra o oxigênio, por aqui sai as excreções e sai o gás carbônico. Então, aqui a gente tem os bivalves. Depois a gente tem os cefalópodes, que são os moluscos mais evoluídos. Porque os tentáculos estão próximos à cabeça, onde está a boca. Então, ele bate isso aqui e pega o alimento com facilidade. Se você observar, ó, o polvo aqui também, né? Ele tem uma massa, parecendo um caroço, é onde fica toda a massa visceral dele, todo o corpo dele tá ali. Tirou esse caroço dele aqui, o que a gente tem são os tentáculos com ventosas, ó. Esse negocinho branco são os tentáculos com as ventosas, onde ele bate e gruda. Depois ele puxa e ele obtém o que ele quiser, tá? Então, aqui a gente tem o polvo, fabrica a tinta, né? Lembram que a tinta é o meio de defesa dele. Ela escurece toda a água para esse bicho esconder. Aqui a lula, tá? A lula, ela tem uma bainha interna, parecendo uma bainha de uma faca, a cabeça e também os seus tentáculos, certo? Tanto a lula quanto o polvo produz a tinta, tá? Tanto a lula quanto o polvo produz essa tinta para escurecer. Esses dois grupos aqui, a gente tem importância deles alimentícia, né? Todos dois são vendidos e caros. Eu não sei quanto é uma porção de polvo, uma porção de lula, mas são utilizados na alimentação. Aqui eu trouxe para vocês os moluscos curiosos. Aqui, ó, o molusco africano, que é um dos maiores que tem, bem grande, tá? E aqui as ostras produtoras de pérola. Eu trouxe aqui para você ver que aqui eu tenho uma pérola dessa cor aqui meio amarelada. Aqui, uma pérola da produção da pérola negra. Mas aqui eu tenho mais de uma pérola. O normal é que a ostra venha produzir apenas uma. Mas pode acontecer de ninguém pegar essa ostra, de ninguém achar essa ostra e ali produzindo mais, tá? Então, se eu não sei falar para vocês qual é a maior quantidade de pérola que uma ostra pode produzir, não sei. Mas aqui a gente tem, né? Deve ter umas 6 ou 7 pérolas aqui. Feliz de quem abre uma ostra e encontra mais de uma pérola, né? Agora pensa para vocês verem. Se uma pérola ela gasta em torno de 10 anos, para ela produzir isso tudo aqui, ó, eu não digo que ela vai produzir tudo de uma vez. Ela pode ir produzindo aos poucos. Então vai assim, muitos e muitos anos. Mas a bichinha é bonita, né, gente? Tanto a clarinha quanto a negra. É muito linda essa pérola. Muito. Tem alguém aí que tem um colarzinho de pérola, um anelzinho? Eu tenho um brinco e um colar. Ah, tá. O brinco e o colar. Que cor que é a sua?
Branca. Branca, beleza. A negra a gente quase não vê, né? Não sei se é porque ela é mais difícil de obter ou é mais cara. Eu nunca vi nada de pérola negra, mas dessa aqui, demais, né? Tá. E terminando, nós vamos comentar um pouquinho sobre a reprodução desses moluscos, que não é nada fácil. Acho que não sei se eu já comentei com vocês, dentro desse grupo, a reprodução deles é bastante complexa. A gente tem moluscos de sexos separados, a gente tem molusco hermafrodita, molusco de sexo separado, mas que um pode produzir os dois gametas. Nós temos produção cruzada. Então, aqui a gente tem uma grande complexidade reprodutiva. Mas uma coisa é certa, esses que têm concha, eles têm que se entrelaçar aqui bastante para o macho conseguir fecundar a fêmea. Depois, olha só, são muitos ovos que são colocados. Esses ovos têm que ser colocados em local úmido. Nascer o bichinho ficar protegido até ele conseguir produzir a concha dele. Aqui entre as lulas, ó, tá vendo? Então, elas têm que dar um jeitinho, se entrelaçar, se encontrar e dar um jeitinho para que ocorra a reprodução desses bichos, que, igual falei para vocês, ela é extremamente complexa, né? Essa reprodução deles. Que está aí na página 59. Agora eu vou pegar o livro de vocês e já volto. Vou interromper aqui e vou pegar o livro. Só um minutinho. Vai demorar um pouquinho porque eu não consegui abrir antes. Já vai. Só mais um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Moluscos. Tá, então vamos ver aí. Voltando. Nós comentamos disso aqui, né? Fisiologia. Falamos aqui dos órgãos deles. Aqui. Gente, na página 58, você tem mostrando aqui, se você olhar aqui, parece que tem umas pregas no corpo dele que faz grudar na concha. Ó, dentro da concha, esse aqui é chamado massa visceral. Olha o que tem: pulmão, né? Coração. Aí eu tenho, então, a estrutura hepática, né? Eu tenho o intestino, tá tudo aqui, tá? Tudo de cá. O ânus dele que se abre para cá, tá? Então, todas as estruturas que ele precisa no corpo dele fica aqui dentro dessa concha, como forma protetora, tá? Como forma protetora. Qualquer coisinha, qualquer ameaça, eles correm e protegem dentro da concha. Aqui ele fala dos órgãos sensoriais. Ó, os órgãos sensoriais são os olhos, tentáculos e estatocistos, que é o órgão de equilíbrio dos invertebrados aquáticos. Os prádios, olha que nome louco,
é um quimiorreceptor olfativo e gustativo, onde eles percebem cheiro, tá? E gosto. Então, isso aqui são os olhos, vocês podem observar que, no caso dos gastrópodes, eles ficam bem salientes, bem alto, porque aqui, ó, eles têm uma visão completa, ampla de todo o ambiente onde eles estão, tá? E esse estatocisto é mais para os aquáticos, e esse osfrádios é o quimiorreceptor, né? Que está próximo à boca, onde ele vai perceber, então, o olfato e o gosto, certo? Nos olhos, localiza nas extremidades dos tentáculos posteriores, nos gastrópodes, tá? Os olhos localiza nos tentáculos, na região posterior. Nos bivalvos, existem ocelos, quer dizer, não tem olhos. Estrutura que vai ser responsável por pegar ocelos, por pegar claridade, escuridão, mas eles não conseguem enxergar. Nos cefalópodes, que é o polvo e a lula, os olhos são muito desenvolvidos e até assemelha a olhos de invertebrado. Tem córnea, tem o cristalino, tem a retina, olha que legal. É um olho praticamente completo, tá? E é até capaz de formar visão com cores. Veja isso. Que perfeição desse olho do polvo e da lula. São portadores de tinta, né? Como eu falei para vocês, situação de perigo, a tinta vai aí. Aqui, olha o ovo, né? De um molusco e aqui dentro o embrião dele, tá? Pega seu marca-texto e vão junto comigo, então. A maioria das espécies é dioica, sexo separado, mas tem espécie monóica, hermafrodita, que é o caso dos caracóis, dos caramujos. Esse grupo ele é hermafrodita, mas precisa do outro para cruzar, tá? Nesse gastrópodes monóico, há uma única gônada, glândula sexual hermafrodita, denominada ovoteste. Essa glândula vai produzir tanto ovo quanto espermatozoide, tá? Mas amadurece em épocas diferentes para impedir a autofecundação. Segundo Ana, acorda quem está dormindo e pensa rápido. Qual é a desvantagem do animal se autofecundar? É daquele negócio da variabilidade genética, alguma coisa assim? Isso. Quando ele se autofecunda, não tem variabilidade genética. É tudo igual. Então, por isso que eles não se autofecundam, tá? Alguns caramujos de água doce, como Bionfalaria, esse nome lembra o quê? O negócio da verminose lá, aquela Da doença. esquistossomose, né? Então, esse nome já é familiar para vocês. Bionfalaria, em um mesmo indivíduo, a glândula ovoteste produz, em um mesmo indivíduo, ovos e espermatozoides lado a lado. E pode acontecer a autofecundação, tá vendo? Então, até aqui nós já vimos dioico, monóico, hermafrodita, né? Que tem fecundação cruzada, hermafrodita com autofecundação. Olha a complexidade disso, tá? Então, criando as condições de autofecundação. Mas eles preferem a fecundação cruzada. A reprodução é sexuada por fecundação, que pode ser externa nos bivalves. O que seria a reprodução externa, gente? Como assim? Aquela que você bota os ovos, depois você mata os ovos e o ovo fica exposto lá. Isso. Você elimina os gametas na água e lá eles se encontram por acaso, né? Isso mesmo. Ou interna, que os espermatozoides é colocado dentro do corpo da fêmea, tá? O desenvolvimento, ele pode ser direto, na maioria, do ovinho, aqui, ó, já nasce um bichinho semelhante ao adulto, que vai só crescer e desenvolver, tá? Ou indireto, que forma larva, no caso de alguns gastrópodes e bivalves. Então, tá vendo? Outra complexidade. Ó, a fecundação pode ser externa ou interna. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto, tá? Segundo Ana, alguma pergunta? Algum comentário?
Terminamos os moluscos. Agora nós vamos corrigir a atividade, então. Eita, que eu vou ter que buscar o outro livro. Segura as pontas aí que eu já estou voltando. Vamos pegar aí outro livro. Agora, tentar acertar as páginas aqui, mas tudo bem. O dever começa, então, lá na página 41, né? 41, número 16. Pega aí. Irani, Oi. a Maria Fernanda pediu para te avisar que a internet dela caiu, mas assim que possível ela entra de novo. Ah, tá, eu vi mesmo. Então, aconteceu isso, né? Então, tá bom. Vou jogar o número aqui, vamos ver se eu vou acertar. Se vai estar longe, se vai estar perto. Vamos ver aqui. Olha, quase acertamos. Isso, achamos. Então, vamos lá. Pegando o seu livro com dever, vamos descobrir aí o certo ou errado. Eu vou perguntando e vocês vão me ajudando, tá? Procurando bem, todo mundo tem pereba. Marca de bexiga ou vacina. Tem piriri, tem lombriga, tem ameba. Só a bailarina que não tem. A bailarina dos versos não contrai as doenças causadas por dois parasitas de importância para a saúde pública, a lombriga e a ameba. Todo mundo, porém, pode se prevenir contra essas parasitoses quando? Vamos lá, então. Bruna, qual a resposta que você colocou aqui para a questão 16? Eu marquei a B. Letra D de dado? Não, letra B. A, B de bola. É, isso mesmo. Então, vamos ver aqui, né? Ó, todo mundo, porém, pode prevenir contra essas parasitoses, lombriga e ameba. Quando? Lava muito bem vegetais e frutas antes de ingerir os crus. Por quê? A lombriga a gente vai pegar adquirindo ovinho pela boca, água, alimentos. E a ameba também é pela boca, cistos de ameba, né? Não tem nada em lagos em que haja caramujo, não tem nada a ver isso aqui, tá em lagos. Utilizar calçados? Não, calçados não tem nada a ver com lombriga. Evitar a picada de mosquito? Também tem nada a ver. Não ingerir carne? Não tem nada a ver. A única, então, é letra B. Valeu, Bruno. Questão 17. O nemateuminto, Ascaris lumbricoides lombriga, é um parasita que provoca graves danos à saúde humana. Vamos lá. Roger, você fez essa aqui? Roger não tá aí? Irani, ele tinha me mandado uma mensagem falando que o celular dele estava estragado. Parece que eu vi ele entrar. Então, tá bom. Vamos passar para outra, então. Tuliana, qual dessa aqui que você marcou? A questão 17.
Eu acho que essa é para responder, né? Aí, Ah, desculpa, é para responder, é verdade. Tô tão no automático. Vamos ver então a letra A, Tuliana. Quantos hospedeiros o Ascles lumbricoides tem durante o seu ciclo de vida? eu coloquei que possui apenas um hospedeiro. Apenas um, que pode ser o ser humano, pode ser o animal, né? Ele tem o ciclo monoxeno, não é isso? Porque ele tem apenas um hospedeiro. Muito bem. A letra B é Gabriel Oliveira. Letra B. Em que fase do seu ciclo de vida o Ascles lumbricoides entra no corpo humano? O que você colocou, Gabriel? Eu não fiz esse exercício. Não, e você tem uma noção para você falar para nós? Não. Não? Quem vai socorrer o Gabriel? Eu não sei se está certo, mas é em forma de ovo? Isto, em forma de ovo. Então, o ovo é que vai entrar dentro do nosso corpo, né? Ó, em que fase do ciclo de vida? Porque é ovo, larva e verme adulto. Eu não vou adquirir a larva. Eu não vou adquirir o verme adulto. Eu vou adquirir o ovo, tá? Gabriel, você entendeu aqui agora ou ainda ficou dúvida nessa questão? Entendi. Entendeu? Então, ele tem 3 fases. A lombriga, a fase de ovo. Depois, dentro do nosso corpo, o ovo vai virar o quê? Larva. Essa larva vai passear pelo nosso organismo, passa pelo fígado, coração, pulmão, garganta, volta no intestino como verme adulto. Então, são essas 3 fases aqui. E a que nós vamos adquirir é o inicinho dela, é o ovo, tá? Letra C. A letra C vai ser o Lucas Pérez. Lucas Pérez, é com você. Em que parte do corpo humano ocorre a reprodução do Ascaris? Onde que ele vai reproduzir no nosso corpo, Lucas? Lucas Pérez, cadê você? Não sei. Não sabe, você não tem nem noção? Onde será que essa fêmea vai reproduzir? Você pode repetir? Em que parte do corpo humano ocorre a reprodução do Ascaris, da lombriga, no nosso corpo? Qual parte No do nosso intestino. corpo? Ah, no intestino delgado. Muito bem. Então, ela vai reproduzir no nosso intestino delgado. Isso mesmo. Coloca delgado, porque nós temos o intestino grosso, né? Ela não reproduz no grosso, não, no intestino delgado. Valeu, Lucas. A letra D vai ser com a Lises. É contigo, garota. Quais medidas podem evitar a contaminação do ambiente por Ascaris, Lises? Eu coloquei que as medidas que devem ser tomadas são beber água filtrada, lavar bem os alimentos antes de ingeri-los e beber água somente de fontes confiáveis. E você esqueceu o principal, usar corretamente o sanitário, tá? Completa aí. Então, aqui nós vamos colocar, então, beber água ou utilizar água somente tratada. Ah, segundo ano, mas e se eu moro numa região que não tem água tratada? O que eu tenho que fazer? Eu tenho ferver a solução? água. Ferver a água, ou então buscar um cloro no posto de saúde, colocar o cloro na água, tem solução. Então, utilizar água somente tratada, lavar as mãos antes das refeições, né? Não comer com as mãos sujas. Agora, com a Covid, a gente está aprendendo a lavar mais a mão, né? Lavar as mãos antes das refeições, lavar bem as verduras e frutas antes de comer, né? E usar corretamente os sanitários. São medidas importantes. Usar corretamente o sanitário.
Mais alguém colocou outra medida que nós não comentamos aqui? Tudo certo? Então, bola para frente. Questão agora 18 na página 43. Vamos lá. Questão 18. A questão 18, eu quero que... Vamos ver um menino aqui. Arthur Xavier. É com você. Prepara aí. As verminoses formam um grupo de doenças causadas por vermes parasitas que se instalam no organismo. São causadas especialmente pela falta de saneamento básico. Segundo ano, quem é que vai contar para nós? Quais são as 3 medidas que englobam saneamento básico? Esgoto encanado, água tratada e eu não lembro o outro. Quem vai lembrar o outro para ajudar a Maria Eduarda? Que ela já deu um pontapé. Quase fez gol. Tá faltando uma coisinha. Quando eu falo em saneamento básico, eu estou falando... Hã? Saúde, sei lá, tipo postinhos. Não. Eu estou falando de água tratada. Eu estou falando de rede de esgoto. E eu estou falando de coleta de lixo. Tá? As 3 medidas que todo governo é obrigado a fornecer para os habitantes daquela região, como saneamento básico. Eu tenho que morar numa região que fala assim, eu vou comprar um lote em tal lugar. Lá já tem até saneamento básico. Então, significa que lá tem água encanada, lá tem rede de esgoto e tem coleta de lixo. Tá, gente? É isso aqui. Então, são causados especialmente pela falta de saneamento básico e hábitos de higiene. Às vezes a pessoa tem a água, mas não tem o hábito de higiene, de lavar as mãos, né, corretamente, lavar os alimentos, higienizar corretamente. Hoje a gente compra aqueles vidrinhos desses produtos, nos sacolões mesmo tem. Quando a gente vai comprar as verduras e frutas, você chega em casa, lava tudo em água corrente, depois põe de molho numa vasilha com essa solução, né? Tipo a água sanitária. Depois enxágua de novo, seca e guarda, né? Higienização dos nossos alimentos. Dá trabalho, mas é assim. Os vermes geralmente se alojam no intestino, mas pode abrigar-se também em órgãos como fígado, pulmões e cérebro. Algumas das verminoses mais comuns são a ancilostomose, uma infecção intestinal causada por nematóides, e a teníase, provocada na forma adulta da tênia sódia, ou tênia saginata, no intestino delgado do homem. Então, aqui ele colocou 2. Verminose mais comum, ancilostomose e a teníase. Arthur Xavier, os vermes citados no texto têm em comum a presença de... O que você colocou? Coloquei 3 folhetos embrionários. Ectoderma, mesoderma e endoderma. Isso aqui é o que eles têm em comum, todos 2. São triblásticos, 3 folhetos embrionários, né? Que surgem no processo de gastrulação. Isso mesmo, tá? Toda a cavidade do corpo desenvolvido totalmente pela mesoderme? Não. Tubo digestório incompleto, com cavidade digestória possuindo uma única abertura, o ancilóstomo? Não. Sistema circulatório aberto, com hemolinfa circulando dentro e fora dos vasos? Dentro e fora dos vasos? Não. Túbulos de Malpighi que excretam cristais sólidos de ácido úrico? Não. Então, essa aqui é o que eles têm em comum, os 2. Ok? A 19 vem falando dele, que eu comentei com vocês, do Jequinha, né? Jeca porque não trabalha, né? Não é preguiça não, seu Lobato, é uma dor na cacunda, uma palpitação, uma canseira, né? E aí ele vai falando daqui. Depois, agora eu quero que a Júlia Nunes, com você.
Na ilustração, Monteiro Lobato diagnostica o caipira com a doença conhecida popularmente como amarelão. Cite um dos vermes que causa essa doença e uma medida para a sua prevenção, justificando-a. Explique a razão do nome popular da doença que tem a ver com canseira do caipira, como retratado. Então, vamos aos poucos aqui, Júlia. Um dos vermes e uma medida de prevenção. Americanos, e a medida de prevenção é usar sapato, porque eles penetram através dos pés. Isso. Então, você colocou qual foi um dos vermes aqui? Eu não ouvi direito. Mercator americanos. Necato americano, Ancilóstomo duodenale, pode ser. E uma medida, andar calçado em terras desconhecidas. Por quê? Porque a gente adquire a doença quando a larva penetra pela pele. Ok, Júlia. Agora a outra. Qual a razão do nome popular amarelão tem a ver, né, com a canseira do caipira? O que tem a ver uma coisa com a outra? A doença ela pode dar anemia. Aí a anemia vai reduzir o transporte de oxigênio, você vai ficar cansado, é por isso da canseira do Caraí. E a perda de sangue pelas fezes, a pessoa fica anêmica, né? Isso mesmo, muito bem, garota. Segundo ano, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Porque agora nós vamos para a 20. Página 45. A 20. Vamos lá, então. A questão 20 diz assim: em relação às parasitoses humanas e ao ciclo de vida dos vermes, assinale o que for correto. Agora eu vou pedindo a ajuda de vocês para ir lendo as alternativas e falando se está certo ou se está errado. Camila Pereira, lê para nós a alternativa 1, por favor. O popular amarelão ou ancilostomose pode ser prevenido com a construção de instalações sanitárias adequadas, higienização de mãos e alimentos e tratamento de água. O uso de calçados também é importante, visto que uma das formas de infecção é a penetração das larvas pela pele dos pés descalçados. Tá certo ou tá errado, Camila, que você leu? Tá certa. Certinho, isso mesmo, né? O amarelão, ancilostomose, é prevenido pela instalação sanitária, higienização, né? Tratamento da água, uso de calçado, uma vez que a gente pega a doença porque as larvas penetram na pele. Beleza, garota, fechou. A outra agora, a Maria Fernanda chegando, situando aqui. A outra questão, Gabriel Madison, lê para nós a frase 2, por favor, e fala se está certo ou se está errado. Na anterobase, o osteourose, os machos e as fêmeas vivem no intestino grosso. Após a fecundação, a fêmea se dirige para a região em torno do ânus, ocasionando o sintoma mais frequente desta parasitose, a coceira na região anal. E aí, certo ou errado? Certo. Certíssimo, certíssimo. Então, na enterobiase, nome difícil de falar, ou oxiurose, o macho e a fêmea ficam no intestino grosso. Depois que a fêmea é fecundada, ela vai para a região anal, bota os ovos lá, né? O que causa uma grande coceira na região anal das crianças, principalmente, tá? Isso aqui é altamente contagioso, altamente contagioso. A questão 4. Sofia, lê para nós a questão 4, por favor. Antes de instalar-se definitivamente no intestino, as larvas de Ascaris lumbricoide perfuram a parede intestinal e caem na circulação sanguínea do hospedeiro.
passam pelo fígado, o coração, chegando nos pulmões. Perfuram os alvéolos pulmonares e sobem pelos brônquios até atingir a faringe. São novamente deglutidos e, ao atingirem o intestino, dão origem aos vermes adultos. E aí, Sofia, certo ou errado? Eu coloquei que tá certo. Certíssimo. Aqui ele resumiu para nós o ciclo do Ascaris lumbricoides, né? Finalizando, então, a questão 8, entre as medidas profiláticas contra a filariose, popular elefantíase, está o combate ao mosquito transmissor, o qual se comporta como hospedeiro intermediário da doença. Certo ou errado, segundo ano? Quem vai falar? Certo, certíssimo. Se eu somar 8 e 4, 12, 14, 15. Então, tá aí a soma, 15. Segundo ano. Vai ficar, o tempo já está acabando, um minutinho. Eu vou colocar no nosso grupo. Vocês vão fazer para terça-feira, para eu corrigir à tarde, tirando dúvida, as questões das páginas 46 até 49. Isso. Até 49. E depois a gente faz juntos o dos moluscos, tá? Então, para terça-feira vão ser essas questões que vocês vão fazer. Façam, tira a foto da melhor forma que vocês acharem e coloca lá no portal. Não precisa depois me mandar no privado. Só se o portal der problema. Ou o seu der problema de verdade, tá? Posta lá e na terça-feira à tarde a gente faz a correção. Ok? Terça-feira de manhã a gente fala sobre a Anelida e fechamos a matéria da nossa prova. Bom? Bom final de semana, boas provas, bons estudos. Até terça-feira com a graça de Deus. Bye, bye. Tchau, Irani. Tchau. Tchau, Irani. Tchauzinho.